Aula de professor. Cadê minha Fênix Ludmila? Boa tarde. Professor? Pode falar. Saindo 135 mensal, então, 195 mensal 3 vezes na semana. Aí tem o pacote quadrimestral 132 vezes, semestral 119, anual 109. Tem que eu vou silenciar todo mundo para você poder falar quando eu estou escutando. Difícil. 195 3 vezes na semana e 155 2 vezes. A gente está com uma promoção no anual, está saindo 99,90 2 vezes. Pode falar quem estava falando aí, pode acabar de falar. Eu. Aí, professor, imagina que, tipo assim, meu plantão é de 7 da manhã às 7 da noite. Aí, quando chega às 7 da noite, aí um amigo meu que tem que entrar no meu lugar não vai. Aí, se eu ficar esse plantão de novo, de 7 da noite às 7 da manhã no outro dia, aí, tipo assim, eu recebo a mais por isso ou não? Recebe a mais, ó. Se você está fazendo mais, trabalhando a mais, você recebe a mais. Ou folga. Ou estão a folga. Professor. Oi. Se acontecer de um exemplo, você tiver trabalhando e aí você for pegar plantão, tem que ficar de plantão. Aí, vamos supor que você vai ficar de plantão no domingo. Aí, vamos supor que no domingo você tem alguma coisa importante para fazer e tal. Você pode trocar de lugar com algum amigo seu para trocar com você? Você pode trocar o plantão? É. Pode trocar dependendo das regras do hospital que você está, da instituição. Tem lugar que permite trocas, uma certa quantidade de trocas, e aí ele tem lá um jeito autorizado para troca. Você tem que assinar em algum lugar, avisar o enfermeiro, cada lugar é de um jeito, mas normalmente existe um limite de trocas, que eles falam, cada pessoa pode trocar 2 vezes ao mês, uma coisa assim. Então vai depender da instituição que você está. E aí, se a instituição prevê essa troca, é uma troca oficial. Significa que se a pessoa faltar no dia que ela combinou com você de ir, ela está faltando no serviço dela. Por isso que tem que ser oficializada pelo serviço. Porque senão, se trocar só você ali, de boca a boca com ela, e ela resolve não ir no dia, o hospital vai ligar para você. Cadê você aqui que você tinha que estar aqui? O enfermeiro vai ligar caçar você. Não é ela, não. Entendeu? Entendi, professor. Está aparecendo a ética profissional aí de novo? Tá, professor. Ótimo. Sim. Então, como eu dizia, é nos momentos mais oportunos que a gente tem que ser ético, né? Negócio de ser bom, justo, correto, adequado, vai depender do ambiente, né? Cada ambiente é uma justiça, cada ambiente é uma adequação, então já é uma outra forçação, mas estamos aí. Alguns pontos que são valorizados, né? Colocam um valor fundamental, né? Mas, na verdade, são valorizados, não necessariamente fundamentais. Ser honesto em qualquer situação, o que nem sempre acontece, na maioria das vezes não acontece, tá? Então, isso também, até a honestidade é relativa, tá? Em vários momentos que a gente não é tão honesto quanto a gente deveria ser no trabalho. Se você for falar todos os efeitos colaterais que tem, todas as vacinas, as pessoas não tomariam. Não tomariam. Se eu falar, por exemplo, que a febre amarela, a cada 1 bilhão de doses, a pessoa pode ter morte súbita, na hora de tomar, a pessoa não vai tomar. Ela fala, vai que eu sou esse 1 bilhão. Entendeu? Então, depende. Então, a gente fala, mas nem tem honestidade com limites. A gente vai dando um jeitinho devagarzinho. Se o seu ginecologista te falar que você toma anticoncepcional, você pode ter um derrame, você não vai tomar. Ele fala, tem alguns efeitos, mas são raros. Que é verdade, são raros, mas
a gente toma cuidado com o que a gente fala. Então, a honestidade não é tão honestidade assim em qualquer situação, tá? Tudo muito relativo. Ter coragem para assumir decisões, mesmo que seja contra a opinião alheia. E aqui eu até acrescento, ter coragem para assumir de não tomar decisão nenhuma. Também depende de uma coragem. De parar e esperar para ver o que está acontecendo. Isso depende de uma coragem. Porque tem gente que acha que tem que fazer alguma coisa e faz a coisa brusca, de forma errada, porque achou que tinha que fazer alguma coisa. Ser tolerante e flexível com as pessoas. Ponto. Aí sim, mas não é tolerante e flexível com as ações. Existem ações... Meu marido. Desliga o áudio, gente, por favor. Existem ações... Complicado, hein? Gisele, desliga o áudio. Existem ações que a gente não deve tolerar. Então, a gente vai ser tolerante com pessoas, mas a gente não vai tolerar racismo, machismo, homofobia, violência. Entendeu? Então, a gente vai tolerar pessoas, vai entender que a pessoa está ali gritando porque ela está doente, mas você não vai tolerar que ela grite. O tempo todo você vai pedir para ela falar baixo. Vai falar baixo. Ah, não sei o quê, mas não, aqui não é a sua casa. Para me atender o senhor bem atendido, você vai ter que falar baixo. Nesse tom que a gente está aqui. O senhor está atrapalhando os outros pacientes estão tentando dormir. Está todo mundo com dor aqui, não é só o senhor. Eu entendo que o senhor está com dor, mas o senhor gritar comigo é intolerável. Eu estou trabalhando aqui, não estou aqui à toa, não estou aqui porque eu quero, estou aqui porque eu estou trabalhando, então eu não mereço ouvir os seus gritos. Ponto. Então, uma coisa é a pessoa gritar de dor, outra coisa é a pessoa gritar com você. São duas coisas bem diferentes. Eu gritar de dor, a pessoa está urrando. Outra coisa é a pessoa, você não vai me atender? Não sei o que, não sei o que. Não, calma que não é assim que a banda vai. Então, ser tolerante, flexível com as pessoas. Mas tem ações das pessoas que são intoleráveis. Então, a gente tem que entender a grande diferença disso, que as pessoas às vezes não entendem. Entendeu? Então, é igual esse caso de política, por exemplo. Fulano não é para conversar, fulano é bolsominion. Então, você é tolerante e flexível com as pessoas. Então, você fala, tudo bem, você é bolsominion, não sei o quê, mas eu acho que você está errado nisso. E aí o cara vem te falar, não, mas tem que ser. Você fala, você pode escolher o que você quiser, mas isso aí é intolerável. Acabou. Eu não quero nem escutar, não adianta você argumentar, não vai me convencer. Isso é intolerável, ponto. Entendeu? Então, ser tolerante com as pessoas, mas tem coisas que a gente tem que ser intolerante, algumas coisas. Pode falar. É sobre isso daí que eu queria perguntar. É um exemplo. Vamos supor que você esteja no hospital trabalhando, onde que tem um paciente que está com muita dor. Aí vamos supor que, igual aconteceu comigo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava no hospital sentindo muita dor e eu já tinha tomado muita morfina. E o médico prescreveu que era para tirar a morfina porque estava me fazendo mal. Então, eu estava gritando de dor no hospital e chegou uma enfermeira, ela não me deu morfina, eu acabei xingando ela, achando que a culpa era dela. Depois eu pedi desculpa. E depois chegou outra enfermeira e ela viu que eu estava com dor e ela me deu morfina mesmo não estando prescrito no relatório do médico. Aí eu penso assim, sobre isso, só para perguntar mesmo, foi uma ação ética ou imoral da parte dessa enfermeira que me deu a morfina, mesmo não estando prescrito? O que essa enfermeira fez, que eu entendi, o finalzinho? A primeira enfermeira não podia me dar morfina porque não estava mais prescrito no relatório do médico. E a outra chegou e me deu morfina porque eu estava sentindo muita dor e não estava escrito que era para me dar, ela me deu. Vocês entenderam? Entendi. Não entendi. Professor. Vou explicar de novo. Ela quis dizer, professor, que assim, ela estava internada, aí ela foi uma enfermeira e aplicou para ela morfina, porque ela estava sentindo muita dor, e não estava prescrito, o médico não tinha passado, mas foi a enfermeira, foi lá e aplicou a morfina porque ela estava sentindo muita dor. Aí ela quer dizer, ela está perguntando se isso foi ético ou não da parte da enfermeira que deu um remédio sem estar escrito pelo médico. Depende de onde ela estava, depende de qual lei que ela estava seguindo. Entendeu?
tem protocolo que autoriza o enfermeiro a aplicar algumas medicações, principalmente de dor ou de alívio, até que o médico chegue para atender, ou se o médico não estiver lá. Então, tudo vai depender de quando ela estava. No post-sal, você pode prescrever algumas coisas, mas se o médico estiver lá, tinha que ter falado com o médico primeiro. Se o médico estava lá, entendeu? Mesmo que ele não tenha feito prescrição ainda, ó, vai lá, pode ir aplicando lá, que eu vou escrever a prescrição aqui. Seria o ético a fazer. Se o médico está lá e ela medicou, se o médico podia atender, então ela medicou antieticamente. Ser íntegro, ou seja, agir de acordo com seus princípios. Eu volto a falar, relativamente. Porque às vezes seus princípios são ruins. Entendeu? Os princípios têm a ver com moralidade. Às vezes sua moral é ruim. Às vezes a pessoa cresceu sei lá, no Rio Grande do Sul e acha que preto tem que morrer. Aí se o princípio dela é esse, vai ser péssimo. Não vai ser bom, não vai ser gostoso. Então, esse aqui tem que ser relativo. Ser íntegro, se os seus princípios, manter os seus princípios, se eles agirem de acordo com a ética que você está seguindo. Com o acordo ético que você tem que seguir com a ética profissional. Ponto. Ser humilde. Só assim se consegue conhecer o sucesso individual. Isso aqui está meio livro de autoajuda, né? Tudo bem, ser humilde é bom. Então, não vou nem criticar esse, não. Seja humilde. Mas, eu acrescentaria no ser humilde aqui um versículo bíblico, eu não lembro onde está agora, que é como é que é? Haja conforme um rato diante do fraco e conforme leão diante do forte. Porque você é humilde com o paciente, tudo bem e tal, não sei o quê. Agora, se o médico vem querendo passar por cima de você, ou o enfermeiro, aí você pega, se posta, apresenta seu conhecimento com educação, com calma, falando baixo, mas, olha, eu não concordo com você, que eu acho isso, 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 isso. Segundo a lei, essa. Acabou, não precisa gritar. Fala baixo, que a pessoa vai ter que baixar o tom dela para ouvir o que você está falando. Mas, também não fica com muita humildade. As pessoas confundem humildade com não falar nada, com ser quieto, com ser bobo. Não seja bobo. Lute pelo que a gente tem que lutar, pelo certo. Então, ela não é algo superposto à conduta humana, né, à ética, ou seja, ela não é dada. Ela é boa não, Leonardo. Ela é criada através da nossa humanidade. Né? Lavínia, vem. E ela também sempre vai envolver uma carga moral, né? Então, a ética nunca vai estar desligada totalmente da moral. Não é que a ética e a moral são a mesma coisa, mas a ética sempre vai estar agindo num mundo onde existe moral. Vários tipos de moral. Lavínia. Ana Paula, desliga o seu som, por favor. O que define, então, essa realidade sobre as ideias sobre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido. Então, o permitido, proibido, certo e errado, bem e o mal, sempre vai estar ligado, elencado ao que é moralmente aceitável, mas também ao que a sua moral individual diz e baseado, calcado no que a sua ética daquela relação foi criada e a legislação permite. Então, são vários fatores juntos. Então, não adianta você falar, eu acho que está certo porque o Pai do Céu falou assim, você está errado. Porque o Pai do Céu, a gente não está no céu. A gente tem várias outras coisas aqui que mexem, tem pessoas que são ateus, nem acreditam que o Pai do Céu existe. Então, mas eu acredito que isso é certo, que é a minha opinião. Interessa. Entendeu? Então, interessa que é uma junção de coisas. É a sua moral individual, é as éticas que você tem que seguir, todas que você concordou e está seguindo, a moral que é imposta pela sociedade, pelo seu colégio, pela sua família, pelo seu estado, pela sua cultura e a legislação que está sobre elas. Se você não estiver considerando esses 4 pontos, você pode ter uma grande chance de estar errado. Às vezes, professor, muita gente, tipo assim, sempre, tipo, acha que o que ele acha que é certo, então ele quer que todo mundo concorde com ele, com a opinião dele. Tipo assim, para ele, nunca a opinião dos outros vai valer. Se ele acha que a dele tá certa, então, tipo assim, ele vai até o final com a opinião dele. E não importa o que os outros falam, sempre a gente vai estar errado e ele certo. E isso pode causar muita coisa em questão do trabalho, porque, tipo assim, igual...
pensamentos diferentes, né? Igual você falou assim, pra gente não confundir humildade, tipo assim, às vezes a pessoa vai querer desfazer da gente, né? Tipo assim, eu vou falar isso porque eu sei mais, porque eu estudei mais, e tipo, vai querer desfazer da gente. Então, tipo assim, a gente sempre tem que ter uma resposta à altura, mesmo sem ser ignorante, mesmo sem ser mal educado, mas sempre tem que ter uma resposta à altura daquela pessoa para ela ver que a gente também estudou. Não estudou o mesmo tanto, mas também estudou para estar lá. A gente também tem o nosso mérito por estar lá. Aham. Peraí que eu vou pôr uma frase legal aqui do Turro. Sempre erro o nome dele. Professor, Oi. se acontecer de um exemplo, a gente estiver num ambiente de trabalho onde tem algum médico ou alguma pessoa que chega lá, aí você discute com ela por algum motivo e seja alguma coisa que ela fale que você sabe, tipo, o significado, mas você não sabe tudo, mais do que ela. Por exemplo, vamos supor que ela fala com você sobre política, aí você não sabe tudo sobre política. No caso, você ficaria calado ou você tentaria dar uma resposta para ela entender que você sabe, só que você, na verdade, não sabe daquilo? Foi a Ana Luísa que falou? Foi. Repete só o final. É que o som sai muito. Às vezes o som sai ruim aqui na sala, entendeu? Aí a gente escuta. Não, eu vou falar de um jeito mais fácil para entender. Um exemplo, você está no seu ambiente de trabalho. Aí chega um paciente ou um médico que vem falar com você, por exemplo, assim, você não pode dar injeção amarela para esse paciente. Aí você estudou alguma coisa que fala que dar injeção amarela faz bem. Aí, o que você faria? Qual resposta você daria para essa pessoa que sabe mais do que você? Você ficaria calado ou você daria a resposta de acordo com o que você aprendeu? Então, é por isso que a gente tem que procurar saber as coisas. É igual a medicação. Não sei se é a mesma coisa que você está falando. Mas, no caso, acontece muito. O médico passa a medicação errada. Se você não souber, você vai fazer a medicação errada. Agora, se você souber para que serve cada medicação, você vai olhar aquilo, vai bater o olho e vai achar estranho. Foi engraçado. Esse paciente não tem Alzheimer e está passando essa medicação. Aí você vai descobrir o médico errou o nome do remédio. E mesmo que ele teima, pelo nosso conselho de ética, se a gente achar que está errado, a gente não é obrigado a fazer. Só que aí você tem que achar que está errado e provar. Fala, eu acho que não é isso que deve fazer, então eu não vou fazer. E aí você vai lá, relata no livro de ocorrência, fala com o enfermeiro, fala o que a gente tiver que falar e fala, não vou fazer porque eu acho que está errado, a dosagem está errada, ou esse paciente não devia receber essa medicação. Esse paciente, eu já falei que ele é alérgico a dipirona, e o médico está teimando em passar dipirona, então não vou fazer. Entendeu? Então, você tem que ter conhecimento para poder negar ou não esse tipo de coisa. E, assim, claro que você não vai conhecer tudo, então, mas pelo menos ter um conhecimento básico para você se estranhar daquilo e poder pesquisar mais. Sobre o que a gente está falando, essa frase aqui encaixa bem no que a gente está falando. A frase de Henry Thoreau, que é um americano, muito antigo, e ele fala sobre um governo que prende qualquer homem. O quê? Sobre um governo que prende qualquer homem injustamente, o único lugar digno para o homem injusto é também a prisão. Sabe o que significa? Que se a moral, lembra que eu falei da relação das quatro, moral, ética, moral individual e legislação? Se a legislação e a moral naquele país está cooptada para o mal, para as coisas erradas, o ser justo, que é um ser ético, tem que estar preso. Ele tem que estar sendo. Ele não pode estar. O governo não pode estar achando que ele está certo. Porque se está certo, ele está concordando com as coisas erradas, entendeu? Então, no nazismo, vamos dizer assim, no nazismo, onde a legislação era ruim, que foi imposta, a moral era ruim, que permitia que os judeus fossem mortos e exterminados. Então, só tem um lugar, aliás, aí eu encaixaria dois, né? Ou a pessoa fugiu da Alemanha quando teve chance, ou a pessoa estava nos campos de concentração. O resto está concordando com as coisas injustas. Entendeu?
Então, às vezes a pessoa lá achava que não tinha o que fazer, mas ela estava concordante. Porque se ela não falou com ninguém, se ela não brigou, ela concordou. Quem está em silêncio concorda com o que está vigente. Quem vota em branco concorda com quem é o primeiro lugar da eleição. Quem está em primeiro lugar. É sempre assim. O silêncio, a inação, é um agir político. Isso serve para o bondinho também. Não fazer nada é uma escolha no bondinho, tá? Oi? Eu falei o quê? Não, mas ser crítico é uma coisa boa, gente. Eu sou uma pessoa crítica. Nossa, tem gente que considera um insulto, mas eu considero uma coisa muito boa. Significa que eu não faço nada que eu analisei criticamente. Tudo eu critico, tudo eu avalio. Tudo é digno de crítica. Tudo dá para criticar. Exatamente. Exatamente. Se vocês for ver... Onde estava aqui? Não é aqui. As pessoas ficam em silêncio e elas não fazem as coisas tentando escapar. É uma forma de defesa que ela tem de falar, olha, tá dando errado, mas eu não fiz isso. É a mesma coisa, gente. Eu já vi gente na internet cansando de falar isso. Eu votei nulo, eu votei em branco, não é culpa minha. Que aí serve para qualquer um. Se o Haddad tivesse sido eleito, se o Bolsonaro tivesse sido eleito, tanto faz. Você votou nulo, branco. Está acontecendo coisas ruins, não é sua culpa. Mas é sua culpa, sim. Se você não foi votar, é por sua culpa também. Entendeu? A gente não tem como, na vida não dá para ser neutro. Neutro é detergente. Não dá para ser neutro. Se o médico... Voltamos àquele caso do médico. Se o médico prescreveu errado... Deixa eu ver. Gente, estão no problemas morais aí para vocês em casa? Sim, foi aí que a gente acabou de falar. Tá. Então, se o médico prescreveu errado e você foi lá e falou assim, olha, para não me indispor com o médico, eu não vou fazer não, porque eu acho errado. Mas para não me indispor com ele, eu vou falar com a minha enfermeira que eu não quero fazer. Você fala com a enfermeira, não quero fazer. Ela, porque eu não quero, eu não sei fazer essa medicação direito. Mas você achou que estava errado. Aí você, para não se indispor com o médico, falou que não falou nada. E a enfermeira foi lá e fez errado. A culpa é sua também. Não adianta você falar que você não fez nada. Se você viu a prescrição do seu coleguinha do lado e viu que aquele medicamento não era para ter passado daquela forma, sem querer, você passou sim. Essa medicação aí é subcutânea, nem intramuscular não, vai dar merda. Aí, em vez de falar alguma coisa, não, essa menina, tudo que fala com ela fica bolada, quer brigar com a gente, vou deixar para lá, ela que veja, ela vai ver que está errado. Você foi omisso, chamou omissão. Está previsto no Conselho de Ética. Então, não dá, neutro é detergente. Se você é neutro, você concorda com quem está vencendo, sempre. Para você ver. Ela foi omissa, você podia não ter confiado. Ela falou assim de chavadinho, talvez seja mentira, talvez ela esteja errada. Ela teria sido omissa. Ela deu sorte porque você não foi. O que acontece? Vários exemplos, né? Na época da escravidão, não tem a pessoa que não tinha opinião formada sobre. Tinha os escravistas e os escravizados. Ponto. Eu já nunca tive escravo, não interessa. Agora estão fazendo uma série agora de Dom Pedro, que Dom Pedro era bonzinho.
Dom Pedro era Dom Pedro. Se ele não tinha, era Dom Pedro II. Ah, mas é porque não tinha escravo, ele estava contra o querido. Ele era Dom Pedro II. Não tinha democracia que ele fazia o que ele queria. Se ele não fez, é porque ele não quis. Ué, não tem sentido isso. Se o cara que é Dom Pedro, imperador, né, ele está dando desculpa, foi querido, me ajuda. Não, ele era meu, ele não tinha escravo na casa dele, que ele não gostava de escravidão. Tá, então ele podia ter proibido. Ele não proibiu porque ele era escravista. Ele não tinha, mas ele achava que se ele proibisse, os caras iam contra ele, ia derrubar ele poder. Algum motivo teve. Ele não fez porque ele não quis. Neutro ninguém é. Se você não está formando opinião sobre aquele assunto, provavelmente é porque não está te atingindo. Aí você está se virando, né? Como diz, queria falar outra coisa, mas não é na hora de falar isso aqui, na aula gravada. Mas é isso, você está para a pessoa que está com esse problema. Entendeu? É sempre assim. Então, agora temos relações do dia a dia. Vamos ver. Deve-se sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que se pode mentir? O que vocês acham? Mas tem e mentir mesmo. Tem ocasiões que pode mentir mesmo? Professor. Oi? Posso falar por mim? Eu sempre dizer a verdade. Sempre? Sim. Então você pode ser antiético em alguns momentos, você não acha, não? Não sei, pode ser ponto de vista de cada um, mas se o paciente não está dotado de todas as suas faculdades mentais, por exemplo, e a família dele falar com você assim, olha, o médico falou que ele só tem 3 meses de vida, mas a gente não quer que ele saiba disso. E aí você vai ter que fazer o quê? Quando ele te perguntar? Dizer a verdade. Quando ele perguntar, eu vou melhorar, moça, você vai falar, vai melhorar, se Deus quiser. É isso que você vai falar. Não vai falar com ele, não, daqui a 3 meses é saco. Chão e vela. Professor. Oi? Ô, professor. Professor. Oi. Mas aí no caso vai entrar o meu profissional, né? Eu falando por mim, pela minha pessoa. Eu não gosto de mentir. Eu estou falando aqui, a gente está na ética profissional, a gente está falando de profissional. Mas, de qualquer forma, se você está disposta a se tornar uma técnica de enfermagem, isso vai passar para a sua vida. Que, eu nunca minto, a não ser quando a ética me obriga a mentir. Concorda? Sim, por isso que eu estou confusa muito nessas coisas. É confuso, mas é isso. Quando vocês estão na casa de vocês, com a relação só com a família de vocês, vocês podem fazer o que a ética de lá mandar. Mas a partir do momento que vocês entram no grande campo da enfermagem, vocês vão estar debaixo da legislação da enfermagem, da moral da enfermagem e da ética da enfermagem. Tem várias coisas que são morais na enfermagem, que os enfermeiros, técnicos de enfermagem das antigas exigem, que as instituições exigem, mas que não são éticas, então a gente nem cumpre mais, ou não são obrigatórias, por exemplo. Usar branco é uma questão moral. A moral que fala que traz limpeza, remete à pureza, mas branco é uma cor, não tem cientificidade nenhuma, e se você lá para o seu grupo falar... estabelecer eticamente que todo mundo vai usar rosa em vez de branco, vai ser o rosa, acabou. Então é moral, mas existe uma moral. Usar o esmalte vermelho que eu falei aquele dia, minhas professoras ainda falavam, minhas professoras eram umas antigas, formaram em 70. Elas ainda falavam com as meninas ainda, de não usar o esmalte vermelho. Por quê? Não tem sentido, não tem motivo não, na verdade. O esmalte, a cor do esmalte tanto faz. Você pode falar até que o esmalte muito grosso pode atrapalhar a desinfecção das mãos, mas é qualquer cor. Mas o vermelho é porque... porque antigamente eles falavam, vermelho é coisa de puta. A verdade é essa, com perdão da palavra. É isso que as minhas professoras são todas mulheres das antigas, elas têm a mesma moral que elas tinham em 1970. Então, elas passou isso para as minhas amigas que eram enfermeiras. Então, uma ou outra pode querer exigir isso de vocês, porque elas aprenderam assim. Isso é moral.
Aí a gente vai eticamente fazer o quê? Lá no hospital está proibindo? Não. Então, eticamente, eu posso usar o vermelho e pronto. Tchau e bênção. Entendeu? Então, mas assim que vocês entram aqui na enfermagem, como técnicas de enfermagem, vocês vão ter que ver que vocês vão estar num ambiente ético novo, maior do que a família ou individual de vocês, num ambiente moral maior e legislativo maior. Da mesma forma. O enfermeiro pode fazer evolução de enfermagem, o técnico só anotação. Professor. Não interessa a ética disso, a moral disso, o que você acha disso, o que você não acha disso, o que o hospital acha. A lei é que só o enfermeiro faz a evolução e o técnico faz a anotação. Se você fizer a evolução, está errado, porque a lei é essa. Então, mas eu discordo intrinsecamente, minha vida nunca foi assim. Não interessa. A lei é essa, você pode discordar da lei. Então, você vai lá no Corém e manda mudar a lei. Mas enquanto não mudar, você vai ter que seguir ela. Esse que é o problema. Quando a gente entra no negócio, a gente começa a estar sob égide, né? Ou seja, sob o escudo, sob a proteção e a obrigação de várias coisas. Entendeu? Enquanto você entra no hospital, mesma coisa. Mesmo que você não conheça todas as regras dele, você está sobre a égide de todas as regras dele. É aquele caso dos caras traficando cocaína lá naquele país, os países da Ásia lá, oriental lá. Eu sou contra a pena de morte. Olha o dilema ético que eu me envolvo. Eu estou contra a pena de morte, mas o cara está lá, e lá é pena de morte para quem é traficante. Entendeu? Então, eu meio que concordo. Eu discordo dele morrer, mas eu concordo da lei de lá ser aplicada a ele. Ele foi lá. Se você entrou, pisou o pezinho no país, você está sob a égide das leis do país. E ele não quer saber se você já conhece elas ou não. Se você foi para lá, as leis deles é que valem. A mesma coisa da enfermagem. Se você entrou na enfermagem, as leis da enfermagem é que passam a valer sobre você, não as dos médicos. O médico fala que pode fazer isso aqui, você não, porque você não pode. Assim como você pode fazer outras coisas que o médico não pode. Quem quer perguntar alguma coisa, pode falar? Eu queria perguntar sobre esse exemplo aí que você estava falando, sobre falar a verdade no local de trabalho. Se acontecesse comigo de eu ter que falar para algum paciente que ele iria morrer em 3 meses, eu acho que, tipo assim, por mais que hoje em dia a lei seja você tem que falar a verdade para o paciente, eu acho que eu não conseguiria falar. Eu iria falar alguma coisa tipo, só Deus que sabe, vamos fazer o possível para você salvar. Eu não conseguiria virar para ele e falar, aqui 3 meses você vai morrer. Eu acho que é muito pesado para uma pessoa ouvir. Mas a gente vai criando também, as formas melhores de falar, entendeu? De qualquer coisa, tanto a verdade quanto às vezes a mentira que a gente tem que falar para alguma coisa com o paciente, a gente vai criando as melhores formas de falar, com certeza. Vamos lá. Será que é correto tomar tal atitude? Isso é sobre tudo, né? Deve-se ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Depende. Oi? Exatamente, depende do risco, pode ser sim ou não. É uma questão, são essas questões, se a gente for aplicar o profissional, tem uma, se a gente for aplicar na nossa vida, tem outra. Tem pessoas, de qualquer jeito eu vou ajudar meu amigo. Só que se você for técnico de enfermagem e vai trabalhar no hospital, você não pode sair de lá. E aí? Saiu de lá, você está descumprindo uma regra ética. Você está deixando 10 pacientes sem atendimento para atender um amigo. Entendeu? Então, tudo vai depender. Se for profissional, tudo vai depender de várias coisas desse processo. Ela falou de uma pandemia. Se você for na sua casa, na casa do seu amigo, ajudar ele com o Covid dele, você vai passar Covid para os seus pacientes depois no outro dia. Entendeu? Então, não são questões fáceis, né? Mas é que negócio, trabalho violento. Existe alguma ocasião que seria correto atravessar um sinal vermelho?
Sim, existe. Se você tiver com uma grávida tendo um filho, você tem que atravessar o sinal vermelho. Entendeu? Tem várias, são ocasiões raras, mas acontece. Se você estiver dirigindo ambulância, tem que atravessar o sinal vermelho. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou apenas estão cumprindo ordens? E se eles matam pessoas que são civis? E se eles matam pessoas de um país que é inocente? Não estou falando da Segunda Guerra Mundial aqui, todo mundo, o nazismo é ruim. Estou falando, isso foi uma guerra que os dois lados estão errados. Ou os dois lados estão certos, na verdade. Ou se o seu lado está atacando nada, sem explicação, só para roubar dinheiro daquele lado lá, os soldados estão certos? Se aquele país está só se defendendo porque você começou a atacar ele. Vai depender de uma infinidade de coisas. Aí que tá, gente. Ser ético é difícil. Ser moral, utilizar a sua própria moral é mais difícil ainda. Esse moralmente é mais complexo aqui ainda. Para os americanos é moral. Isso com certeza é moral. Os americanos são um país muito mais de guerra do que a gente, por exemplo. Moralmente eles estão certos, né? Eticamente é outra história. Essas perguntas envolvem problemas cujas soluções normalmente não envolvem não apenas só a pessoa que os propõe, mas outras pessoas que vão sofrer as consequências dessas ações e decisões. Então, e normalmente consequências que afetarão a comunidade inteira. Então, a gente tem essa coisa, né? Que eu falei lá atrás. Dilemas da vida que a gente tem a tendência de conduzir de forma quase instintiva, automática, com a fórmula receita. Põe uma coisa na cabeça. Se você responde uma questão ética num estalo, provavelmente você está fazendo através da sua moral. Porque a sua moral é que não precisa de raciocínio nem de pensamento. Entendeu? Você fala, isso seria ética ser, espera aí, mas de onde você tirou isso? Baseado em quê? Agora que você vai criar argumentos. Então, porque você já faria isso mesmo sem considerar ética. Entendeu? Voltando a falar. Se falar assim, a eutanásia é errado, eu vou ouvir um monte de gente falando que é errado. E aí depois eu vou explicar, mas e se a pessoa quiser? E se a pessoa estiver sofrendo uma doença que causa dor todos os dias, não tiver mais medicação para aquilo? E se ninguém da família da pessoa mais estiver viva? Aí a pessoa, pensando por esse ponto, não, porque o primeiro ponto que ela pensou, ela não pensou, ela só falou. Foi moral, porque na nossa moral, matar é errado. Ajudar a matar é errado. Qualquer tipo de suicídio assistido pela moral da qual a gente está sobre égide de hoje é errado. Então, tomar cuidado com esse tipo de resposta rápida. Porque normalmente resposta rápida é resposta pronta que veio de alguém para a gente. Entendeu? Trair é errado? É. A maioria das pessoas fala que é. De cara, sem pensar. Mas você não sabe a situação, você não sabe a história. E se aquela traição foi uma coisa acordada? Entendeu? E se a traição foi a única forma de evitar que a pessoa morresse? Concorda? Continua sendo uma traição. Mesmo que fosse um estupro, por exemplo. Um cara perseguidor quisesse estuprar a mulher, aí chegasse a ela e falasse, e ela fosse um cara, um bandido, não sei o quê, e falasse, se você não transar comigo hoje, eu vou matar seu marido. Vai acontecer, eu estou armado, eu vou sair daqui e vou matar ele, eu sei onde ele está. Então você foi lá e transou com o cara, você traiu. Por que está errado? Qual que é mais importante, a vida ou a fidelidade? Para alguns pode ser, para outros não. Tive esses brincadeiras de WhatsApp, brincando, ou o cara, essas perguntas, aí fica os casal respondendo, sempre o cara zoando. Tem uma também, já vi uma dessas. Se fosse para ficar com a sua ex para salvar a vida da sua esposa, a mulher, não, pode morrer, não estou pedindo nada. Deixa eu morrer. Então, assim, a vida, para algumas pessoas, mas tem para outras pessoas que preferem fidelidade. Então, vai ser relativo, muitas coisas vão ser relativas. E quando as pessoas falam, isso eu já ponto.
Quando as pessoas falam, a gente não tem mais valores, mas não sei o quê, é porque elas acham que os valores são fixos. São pessoas que a gente diz conservadores, querem conservar os valores que já foram, de outrora. Normalmente, vocês podem observar, todos vocês, se vocês não são os conservadores, com certeza vocês têm algum parente ou amigo que são conservador. Mas, às vezes, eu estou falando, a pessoa, ela mesma, ela vai se identificar com ela. Mas